Boa noite para quem vai assistir aí pelo YouTube essa gravação. Eu estava aqui conversando com as meninas, já falei tanta coisa que eu não lembro mais, que eu não vou repetir, é só para quem estava no ao vivo. Então é isso. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu vou voltar um pouquinho, né, do que a Gleucha trouxe para vocês até ontem, só para continuar uma ideia, tá? Então, eu vou continuar aqui da página 119, item 3, que fala assim: ele precisa confiar em que ela não mude. Então, está falando sobre o seu amado. Uma das itens principais para o homem é ele confiar que ela não mude. E aí fala 1 Pedro 3,7, que é o versículo. Cris, vou pedir só para você desligar. Deixa eu te mutei aqui só para melhorar o áudio. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que versículo forte esse! E aí ele explica que o nível de confiança abrange áreas do relacionamento mais nebulosas e difíceis de acomodar. O homem quer que a mulher em quem confia seja firme, da mesma maneira que o viajante procura uma bússola que não mude de direção ou um relógio que não marque as horas erradas. Ele está querendo uma coisa quase impossível de uma mulher, né? A mulher que muda amedronta o homem. Ele vive com medo de que, em meio a uma crise, ela possa mudar em relação a ele. Em geral, o homem não entende as mudanças dela. Muitos homens realmente não entendem. E eu diria que a mulher, quando ela corta o cabelo, quando ela faz uma mudança no visual, aí sim, aí que é a comunicação assertiva. Se os homens estivessem aqui ouvindo, eu diria: homem, preste atenção, porque quando a sua mulher mudar a aparência, é sinal que ela está vivendo uma transformação na vida dela. Muitos homens ficam confusos com a disposição errática da mulher. Ela chora sem prévio aviso, faz perguntas e se irrita quando ele responde. Ele pensa que ela está discutindo problemas e quer dar-lhes respostas. O que ele não sabe é que ela faz perguntas para aliviar a frustração. Ele não compreende que ela quer apenas ser ouvida. Ele tenta ajudá-la oferecendo soluções e ela se aborrece porque não queria uma resposta, queria um ouvido. Essas mudanças intimidam a maioria dos homens. Essa mudança louca, né, repentina da mulher, principalmente na fase de TPM. A causa das alterações nas mulheres pode ser biológica. As variações hormonais devidas à menstruação, menopausa ou gravidez podem fazer com que as mulheres mudem dramaticamente. Mas mesmo que essas mudanças sejam naturais, elas deixam os homens perplexos. Temos ordem para tratar nossas mulheres com discernimento, né, que fala lá no versículo, mas a confissão sincera de que quase todos é que geralmente não mas a confissão sincera de quase todos é que geralmente não compreendemos as mulheres. Se a esposa quiser ganhar a confiança do marido, ela deve saber explicar-lhe sua atitude. Abre parêntese aqui, abre aspas. Não é que esteja zangada com você, meu bem. Acontece que eu estou passando por uma mudança física que pode me afetar, pode afetar-me. Ele tem condições de lidar com aquilo que compreende. O que não compreende é que destrói a sua confiança. Então, o que ele está propondo aqui é essa clareza no comportamento da mulher, principalmente na comunicação falada, porque ela comunica algo no comportamento e aquilo é dissoante para aquele homem, ele não consegue entender essa mudança tão rápida. Uma hora eu estou assim, outra hora eu vou para cá, que nem ele citou o exemplo da bússola, então muda muito rápido, é muito volátil, principalmente nessas épocas especiais do mês ou de fase da vida, como a gravidez, que ele citou, a menopausa, enfim. E aí é muito interessante isso, porque comunicar é tornar algo comum. E quando você simplesmente tem uma atitude ou uma fala e aquilo não é coerente com aquilo que você realmente está sentindo ou pensando, né? Você só fala da boca para fora, ou faz de um jeito e fala de outro, aquilo é muito incoerente para um homem. Ele não consegue discernir, porque ele é muito racional. Para ele é preto no branco, é uma caixinha aqui, outra caixinha aqui, não mistura tudo não, porque essa é a cabeça da mulher. O homem tem outra forma de funcionar, é uma outra engrenagem de pensamento.
E para a gente ter esse conhecimento e esse discernimento é primordial, porque a palavra diz para ele ter discernimento. E nós, né? E nós, será que a gente também não precisa, né, compreender como ele funciona para que a gente consiga ser efetiva, né, e eficaz naquilo que nós queremos propor? Mas o problema é que muitas vezes a gente só quer falar, né? Só quer ser ouvida, mas na verdade não está querendo uma resposta, que é o que o autor fala, e realmente muitas vezes acontece com as mulheres mesmo. Vixe, as meninas caíram. Acho que a Marleide. Enfim, Cris, se você quiser abrir sua câmera, eu gosto de gente, eu gosto de ver gente, então assim, do jeito que você tiver, não importa, o que importa é que a gente esteja aqui interagindo. E aí fala mais à frente, a mulher é uma espécie estranha para o homem, é uma combinação esquisita de força e fraqueza, medos e lágrimas. Essas diferenças a tornam sedutora e provocante, mas podem também torná-la tão estranha quanto uma alienígena. Ela é um romance diferente que ele lê fascinado. É um mistério revelando-se em seus braços. Às vezes o homem acha que sabe exatamente quais as necessidades da mulher e então subitamente ela parece transformar-se diante dos seus olhos. Isso torna o homem receoso e introvertido. Os homens são como as tartarugas, ao se sentirem ameaçados, encolhem o pescoço para dentro da carapaça como defesa. O homem, às vezes, vive fisicamente com a esposa, mas emocionalmente está afastado dela. Eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas, por exemplo, o meu marido, ele é muito calado, né? Em relação a sentimentos, por exemplo, muitas vezes ele não sabe definir os sentimentos. E olha que eu trabalho com inteligência emocional, ele participa de palestras, né? De vez em quando ele ouve o que eu estou falando aqui, mas é cultural. A nossa cultura não tem ensinado, na verdade, nem homens nem mulheres a entenderem sobre os sentimentos, mas principalmente dos homens, se existe só, como a Gleucha falou aqui, a postura do super-herói, né, do super-homem. Mas na parte dele ser humano, né, dele viver as suas emoções, dele viver a presença, muitas vezes não é permitido para ele. E muito do que ele quer é isso, é ele poder simplesmente ele ser humano, né? Então, todas as vezes que ele se sente ameaçado, ele já se fecha, como se ele ficasse ali, né? Deixa eu ficar aqui na minha, escondido, para ninguém me ver ou para deixar esse tempo passar. Enfim, e ontem eu vivi uma situação bem assim, que depois, já se couber, eu vou falar aqui o exemplo. Muitas mulheres não sabem que o companheiro com quem dormem já deixou mentalmente o lar. Ó Senhor Jesus, que não seja o nosso marido o que esteja falando aqui. É possível para qualquer dos cônjuges se ocultar numa concha enquanto o outro nem percebe a sua retirada. Em vista dos homens não serem comunicativos por natureza, é possível que se retraiam e não queiram discutir o assunto. Seu corpo está na cama, mas o coração escondeu-se com medo da rejeição. Olha só isso. Seu corpo está na cama, ele está lá do lado dessa mulher. Porém, o coração escondeu-se com medo da rejeição, da dor, da frustração e de um ressentimento secreto. Ontem aconteceu uma situação, eu e meu marido, a gente estava tomando banho junto e tal, e ele fez uma... Eu achei que ele tinha feito uma brincadeira comigo, uma brincadeira que eu não gosto, uma brincadeira de mau gosto. E aí eu peguei e, tipo, revidei nele, né, na hora. Oi, Marleide, que bom te ver. E aí, na hora, eu revidei. E aí, eu revidei de uma forma, assim, bem animalesca, eu diria, né? E aí, ele na hora, ele se fechou, foi exatamente isso que o autor fala aqui, na hora ele se fechou, ele fechou o semblante, fechou tudo, e a gente estava assim, saindo, né, do banho, aí aí foi, se vestiu lá, foi deitar na cama e tal, e aí me arrumei toda, e aí fui, e aí quando eu fui, aí ele me falou, só se fechou, né, se cobriu todo, aí eu fiquei lá alisando ele, aí ele expressou que ele não tinha, né, não tinha feito a brincadeira, que eu tinha entendido uma coisa, mas que ele, né, tinha feito outra e tal, não sei o que, enfim. Ele explicou para mim e eu entendi o quanto
animalesca, realmente uma atitude de monstro eu tive nessa hora, né? Porque ele ativou um gatilho em mim de ofensa, de injustiça, e eu, na hora, pam, fui só no impulso, né? E aí ele se fechou assim, e aí depois aí eu fiquei assim nos meus pensamentos, ó, Senhor, eu queria tanto expressar o Senhor para ele, e aí eu tive uma atitude dessa, como assim, né? O que que aconteceu? Comigo mesmo eu não estava meio que entendendo como eu reagi daquela forma. E aí ele disse, não, aí eu, oh, amor, me perdoa e tal, eu pensei que você tinha brincado, não sei o quê, e você, né, não fez isso, me perdoa, me perdoa. E aí ele, não, eu quero que você durma e reflita sobre... Eu, amor, já refleti. Aí eu sei, minha gente, que eu me emocionei, comecei logo a chorar. Porque o maior desejo do meu coração é ganhar completamente meu marido para o Senhor. Ele, enfim, ele crê, mas não tem, assim, tanta expressão, né? Pelo menos na minha visão, né? E aí, enfim, mas é a minha função. Eu quero, esse é o desejo do meu coração, é ser essa mulher excelente que fala no livro, é ser essa mulher virtuosa. E eu falhei nesse nível. E aí, na hora, eu comecei a orar, assim, orar mesmo ali, eu e ele, pedir perdão para o Senhor. O Senhor me perdoa, né? Como assim eu estou tratando o meu marido como ao Senhor e eu nunca te trataria assim, ou eu estou fazendo isso com ele, é igual fazer contigo, porque eu estou ali rompendo algo, vamos dizer assim, algo espiritual também, né? Isso é uma desonra e tal. Aí eu chorei, orando e chorando, orando e chorando. Aí comecei a alisar ele, aí sabendo da linguagem do amor dele, que é toque, aí eu fiquei alisando ele, aí comecei a fazer massagem e tudo. Aí de repente ele já começou a sorrir, a brincar e mexer assim o pé que queria uma massagem no pé. Aí fui lá, fiz massagem no pé e tal. Então, assim, aí se tornou uma brincadeira, graças a Deus, mas assim, se eu simplesmente deixasse aquilo passar, imagina a mágoa, o ressentimento, a névoa, o muro de separação, literalmente, que ia acontecer entre nós. Entendeu? Então, nessa coisa da função ser um, eu, pela minha atitude errada, pela minha percepção errada, pelo meu impulso emocional traumático na hora, eu simplesmente poderia ter destruído um relacionamento. Ah, foi só uma vez? Se não houver um perdão genuíno e uma reparação desse perdão, dependendo da linguagem de perdão que o outro tenha, não vou falar muito nisso agora, mas Gary Chapman, que é o mesmo autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele tem um livro As 5 Linguagens do Perdão. E aí tem também as linguagens do perdão de cada um. Eu, na via das dúvidas, eu faço todas com ele. Eu explico as coisas, enfim, e aí é bom que vocês leiam depois para entender mais, mas enfim, se não houver perdão nessas pequenas coisas, o casamento ele é destruído nessas coisinhas assim, sabe? E aí cada vez mais é como tá falando aqui, você dorme com a pessoa, mas emocionalmente essa pessoa não tá mais do teu lado. Ó, às vezes, há muito tempo, as pessoas acham, não, aí fica aquela coisa do ego dentro, né? Dizendo assim, eu que vou pedir perdão, eu que não sei o quê, foi ele que errou, porque, mas é porque eu pensei que ele tinha feito tal coisa comigo, por isso que eu reagi assim. E aí vem um monte de justificativa, porque o nosso cérebro vai inventar um monte de justificativa para não pedir perdão. Mas aí nós, emocionalmente e espiritualmente, precisamos nos preparar para nos revestir, sabe? Como é que fala na palavra? Que o evangelho é perder para ganhar. Então, eu preciso perder o quê? As minhas próprias vontades ali. Eu preciso me despir do meu ego para poder realmente viver em unidade com ele. Senão, é muito desafiador. Muito, 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 muito. Já pensou se ninguém for aquele que realmente se tira, né, a máscara, se propõe a se despir do seu próprio ego, senão a coisa não acontece. Enfim, vou continuar aqui, mas eu espero que essa experiência sirva para vocês. E a Gleucha falou ontem uma coisa que eu quero complementar, que ela falou assim,
Se possível, deixa para resolver depois, no outro dia. E a palavra fala que não se deve deixar o sol se pôr diante de uma ira, de uma briga, de uma confusão. Tipo assim, você brigou com seu marido em algum momento do dia, ok, realmente no momento de raiva não é bom resolver nada, porque a cabeça tá quente, você pode falar coisa que não deve, toda palavra lançada, ela não volta, né? Ela é igual uma flecha, foi lançada, já entrou. E o inimigo vai usar aquela seta para entrar na cabeça do outro e causar inimizade, porque essa é a função dele. Então, muito cuidado. Não resolve na hora, ok, deixa esfriar, relaxa, bebe uma água, faz uma caminhada e quando voltar, quando estiver de cabeça fria, antes do dia finalizar, se já está na cama, é naquela hora ali, é antes de dormir. É preciso resolver as situações do dia, no dia, antes que o sol se ponha, antes da virada do dia, entendeu? Porque senão a gente vai acumulando, aí você deixa para depois, e aquele ressentimento vai crescendo, crescendo no outro, e aí chega uma hora que parece que não tem mais jeito. Então, muito cuidado. É em Efésios, inclusive, esse versículo, depois eu mando para vocês no grupo. Aí, quarto item, ele precisa confiar em que ela não use a franqueza dele contra ele próprio. Olha só o detalhe. Em vista da franqueza ser difícil para os homens, eles ficam alertas para verificar os efeitos posteriores da sua abertura. Se seu marido finalmente ganhar coragem para abrir-se com você, tenha cuidado para não usar esse momento de franqueza contra ele mais tarde. Se fizer isso, ele jamais confiará novamente a você seus pensamentos mais íntimos. Suas pequenas pérolas de verdade não devem ser lançadas aos porcos. Não tente também ser a psicanalista dele, pois se sentirá exposto e vai retrair-se. Quando seu marido confiar seus sentimentos a você, tenha cuidado para não intensificá-los. Se contar como se sente sobre seus pais, não fale mal deles. É possível que tenha apenas necessitado desabafar a sua frustração. Se você o criticar, isso talvez o magoe e faça a sua lealdade entrar em conflito. Quando ele se abrir para você, algumas vezes o seu silêncio é que vai causar o maior impacto. Um meneio amoroso de cabeça, um toque, algumas palavras e um beijo são a resposta mais eficaz. Olha aqui como é que o autor diz que são as respostas mais eficazes. Guardem, vamos guardar no nosso coração isso aqui. Quando ele se abrir para você, algumas vezes o silêncio é que vai causar maior impacto. Fala aí qual é a mulher, né? Qual de nós não tem aquela impulsividade de primeiro falar? Falou uma coisa, mas, tomar a cruz e seguir o Senhor, né? Assim que ele diz que é tomar a cruz, para a mulher tomar a cruz é fechar a boca. Porque nós falamos muitas palavras por dia, nós temos uma necessidade de falar. E para o homem, quando ele falar um segredo, trancar a boca. Um meneio amoroso de cabeça. Treina. Treina o olhar, treina o semblante para ele em relação a isso. Um toque, algumas palavras e um beijo são a resposta mais eficaz. Se quiser estabelecer confiança, apenas ouça o que ele tem para dizer. E aí cita Isaías 30:15, que fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Vou repetir até esse versículo, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Converter e sossegar. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Então, nós, mulheres, não negarmos, né, essa tranquilidade, essa confiança, o sossego, a conversão sincera do nosso coração, né, diante da necessidade do nosso marido. Quinto item é, ele precisa confiar em que ela não vá competir com ele. Eita, que esse ponto aqui é forte.
Ele precisa confiar que ela não vai competir com ele. O maior problema que os homens têm em relação à mulher bem-sucedida surge quando o sucesso dela ofusca o relacionamento e os exclui. Ele precisa saber que ela continua achando que ele é quem deve liderar em algumas áreas, mesmo que ela o supere em outras. Não é sábio competir com o seu cônjuge. Quando isso acontece, ninguém sai ganhando. Todos perdem porque a parceria é devorada pela competição e o casamento se acaba. O meio de evitar competir é apoiar um ao outro. O amor verdadeiro sempre edifica a outra pessoa. Admitamos que alguns indivíduos são tão disfuncionais que edificá-los é como construir um castelo de areia perto demais da água. Não importa o que você faça, ele logo será levado embora pela próxima onda. O homem seguro não deve casar-se com a mulher que considera sua carreira uma missão. Ele jamais poderá lidar com isso. Até o homem mais estável fica suspeito quando sente que está sendo constantemente medido ou comparado com o sucesso da esposa. Algumas vezes até acha que está competindo com o sucesso de um pai ou ex-marido. Não importa de quem seja o sucesso, o que importa é o sentimento que está sendo medido em relação a ele. Então, não é tanto o sucesso, é o foco. Aonde está o foco? O foco está no sucesso ou o foco está no sentimento de competição? Né? Onde está? Porque tudo aquilo que for focado vai ser expandido e vai ser expressado em algum tipo de comunicação, seja um comportamento, vai ser expressado de alguma maneira. Então, realmente lavar o coração diante dessas questões. Os homens relutam em compartilhar, e assim, principalmente no momento que a gente vive hoje, onde homem e mulher estão buscando cada dia mais estar em pé de igualdade. E aí a igualdade que eu quero dizer é principalmente as mulheres querem estar tanto em evidência, né? As mulheres estão liderando tanto e estão ganhando tanto espaço, e isso é bom, né? Só não pode levar essa competição para dentro de casa, porque a competição ela não é saudável. Eu diria que quando se fala de pessoas, a competição não é saudável. Quando se fala de um atletismo, né, de um esporte, de uma empresa, de coisas, ok. Mas quando se fala de pessoas nesse aspecto, principalmente familiar, não vai ser saudável. Tanto é que eu lembro de uma pesquisa que eu vi sobre militares, né, que estão na guerra, e aí eles têm até um TED Talk sobre isso. E aí eles falam assim, que como as pessoas conseguem uns dar a vida pelos outros, pessoas que muitas vezes nem conhecem, né, e alguém que é só da mesma corporação, só do mesmo país. E aí eles falam que aquilo é porque existe uma confiança um no outro, a tal ponto de dar a vida um pelo outro. Então, assim, eles se arriscam muito uns pelos outros, por quê? Porque existe essa confiança, ou seja, a confiança existe onde não há essa competição. Porque se existisse competição entre eles, de patente, de qualquer outra coisa, eles iriam simplesmente, não, deixa ele morrer lá porque eu estou competindo com ele. Mas quando existe essa confiança que vem de confiar, né, de dar esse crédito, então, é essa construção em conjunto para que fazer uma tecedura, né, saudável ali. Os homens relutam em compartilhar essas preocupações com uma mulher, mas esteja certa, quase todos eles as têm. Olha só como é interessante, eles têm a preocupação, mas a maioria deles tem essa preocupação, só não fala. Se a dama atentar nesses pontos, a confiança será estabelecida. Algumas de vocês podem estar pensando, sempre violei a confiança e nem sequer percebi o que estava fazendo. Sei como se sente. Todos cometemos erros indesejados, mas todos temos a oportunidade de corrigir nossas falhas anteriores. Como é que vocês acham que pode corrigir uma falha? A gente está na página 122, Cris. Se você for uma esposa interessada que deseja mudar os seus métodos, recebeu aqui sugestões úteis que irão capacitá-la a experimentar a completa restauração da confiança no seu relacionamento. Armada com esses instrumentos, irá encorajar seu marido a deixar de ser o tipo forte e silencioso e transformar-se num homem que se abre e compartilha seus pensamentos mais íntimos.
A vida conjugal de vocês ficará mais rica. Não lhe transmitir essas ideias para insinuar culpa, mas para ensinar-lhe a linguagem masculina, a fim de que possa usar de franqueza e honestidade com seu marido. O casamento é a colaboração de dois corações que se unem para vencer os obstáculos da vida e criar uma atmosfera de prazer compartilhado e amor mais profundo. Se não puderem concordar nos lençóis, vão para o colchão sem cobertas. Mas, seja o que for, faça com que isso aconteça para vocês dois. Eita, capítulo forte. Gente, vocês que estão aqui, me digam aí, o que que mais chamou a atenção de vocês nessa parte, né? Sobre a comunicação masculina, o que que mais fez sentido? O que que vocês decidiram mudar? Porque vocês estão acessando uma consciência. E agora, o que fazer com isso que vocês estão ouvindo, estão recebendo? Fala aí, Marlete. Alguma coisa que tenha te chamado a atenção, que você trouxe como percepção, ah, isso aconteceu comigo. Liga aí teu microfone. Cris, você quer falar, então? Pronto, então, eu acho assim que, por tudo que eu escutei, né, tudo que eu li também e escutei, eu acho que é muito necessário que a gente transmita a confiança, que a gente tenha a confiança dele na gente, né? Então, assim, eu aprendi muito nesse capítulo, muitas coisas que me chamou a atenção. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha visto por esse, como disse a Maria do Carmo, por esse prisma, por esse ângulo, né? Então, assim, eu pretendo reler novamente, porque eu gosto de ler junto com vocês, quando estão falando, mas depois eu quero ler para refletir mais e pretendo aplicar várias Você tem coisas o que eu vi livro? aqui, realmente muito bom. Oi? Você tem o livro? Não, eu estou lendo em PDF, no celular. Ah, tá. Não, é Eu não porque eu tenho físico esqueci de ainda não. mandar hoje a leitura, mas eu vou Mas eu mandar. tenho em PDF, aí eu vou lendo em Tá, PDF, já vou grifando o que eu quero já. muito Mas bom. assim, mas muito bom esse capítulo, muito, muito bom mesmo. Por isso que eu pretendo Importante. voltar e ler para botar em prática várias coisas que eu vi aqui, que realmente tem uns errinhos aqui que eu cometi. Fala uma que mais te chamou a atenção. Ele deu 5. Ela precisa confiar que ele não vai competir, precisa confiar que não use a franqueza dele contra ele próprio, precisa confiar que ela não mude, poder confiar nela sexualmente, não ficar falando as coisas que acontecem na cama, né, entre outras pessoas, e Isso. confiar nos motivos da mulher, né, por que que ela está fazendo o que faz. Então, eu achei esse último de competição, eu achei assim, eu tenho que refletir mais sobre ele. Por quê? Não que a gente fique competindo, mas porque, como o meu marido, ele já tem 63 anos, a cabeça dele já é um pouco assim mais antiga, né? Inclusive, eu estava até comentando com ele sobre o livro, sobre que tem falando na Bíblia que o homem tem que ser o provedor. Só que como nós dois trabalhamos, às vezes eu vejo que ele sente assim um pouco como se eu estivesse competindo com ele. Não, tal, alguma coisa assim em casa, isso era para eu fazer, não era para você fazer, não era para você comprar, entendeu? Uhum. Eu acho que eu tenho que parar um pouquinho, ler mais e ver mais esse lado dele e deixar que ele realmente se posicione, porque muitas vezes eu quero me posicionar. Deixa ele ser o cabeça. Deixa ele saber que ele comanda, né? Você é cooperadora, né? Em que Então, aspecto deixa você ele pode. pensar, pelo menos, que ele comanda. E assim, é porque, olha, cada um tem uma função. Se você faz a função dele, né? Quem vai fazer a sua? Aí você faz É. as duas, se sobrecarrega, se cansa, né? E às vezes não, nem é necessário, enfim. A Cris desligou aí a câmera, não sei se ela não vai poder falar, mas se puder falar, Cris, também fica à vontade. Então, é isso, muito bom, realmente é muito rico. Olha, quando eu li a primeira vez, assim, foi muito tapa na minha cara, muito, muito, muito. Enfim, né, foi muita coisa, principalmente eu, porque naturalmente eu sou competitiva. Isso foi uma coisa bloqueada lá na minha infância, mas eu tenho voltado ao meu natural, tenho buscado voltar ao natural, porque Deus me fez assim.
Só que eu aprendi que eu já não posso competir com o meu marido. Então, eu tenho soltado coisas que antes eu achava que eu queria controlar, né? Eu achava que eu podia controlar, mas não posso. Então, assim, eu tenho buscado deixar ele viver o papel e a função dele. Coisas simples, às vezes, de casa. Por exemplo, assim, um botijão. Vou dar um exemplo, eu mudei de casa recentemente, e aí teve a coisa da troca do botijão. Aí a mãe dele estava me ajudando aqui em casa, né? Minha sogra, estava minha mãe, e aí todo mundo veio ajudar na mudança. E aí ele estava fazendo as outras coisas, e a minha sogra pegou e não esperou, e mudou e fez a troca do botijão, preencheu lá e tudo. Quando ele chegou, já estava pronto, e ele tinha dito que ele ia fazer. Aí quando aí eu vi que ela fez, dona Marta, a senhora já fez? Aí ela disse assim, já fiz, que eu não vou esperar, não sei o que, não sei o que, e ela é toda assim apressada, né? Tá bom. Aí eu cheguei depois para ela e falei, deixa ele ser o homem da casa. Se a senhora não deixar, ele nunca vai aprender, porque na casa dela, quando ele e o irmão, né? Como filhos, ela sempre fez tudo. Ela contratava alguém para fazer, ela fazia. Eles não faziam. Então, agora, para ele aprender, para ele se tornar essa pessoa, é muito mais desafiador. Porque ele sempre teve uma mulher que fazia, que era a mãe dele. Só que eu entendi que eu não posso fazer como a mãe dele, porque eu quero que ele faça a função dele. Porque quando eu tiver meus filhos, eu quero que meus filhos olhem e digam: papai faz a função dele. O que é para o homem fazer assim, mulher, entendeu? Faz sentido? Então, assim, é nas pequenas coisas, pequenas coisas. Então, quando é tudo preto no branco, assim, conversadinho, a coisa dá mais certo. Conversa com o travesseiro, é o próximo capítulo, que é o capítulo 9. Fala assim: tudo o que disser lhe será feito. Fala Marcos 11, 23. Essas poderosas palavras foram extraídas de uma lição que Jesus, o grande professor, compartilhou com seus discípulos sobre o poder da palavra falada. Eita, é pertinente que o Deus que criou a terra pelo poder das suas palavras ensinasse então aos discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem. Gênesis 1:3 fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. No mesmo espírito, compartilho com você o extremo poder que opera quando você usa a sua língua para o bem ou para o mal em sua casa e em seus relacionamentos. Os que dizem o que querem sem levar em conta as consequências são tristemente ingênuos. Muitos de nós fomos vítimas de palavras odiosas, irrefletidas, que nos machucaram. A maioria de nós vive com as consequências das próprias palavras, quer seja um sim dito precipitadamente ou uma opinião dada depressa demais. Entramos nos relacionamentos com a boca aberta, mesmo que nossos olhos estejam fechados. Muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento. Se a sua boca o colocou na relação perturbada em que se encontra, então, teoricamente, parece razoável que a sua boca possa tirá-lo dele, tirar do caos, né? A ferida pode sarar, mas dizer sinto muito nem sempre é suficiente. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas são aquelas que as geraram. Então, assim, como é forte o poder, assim, principalmente nós, seres humanos, nós fomos programados para a felicidade, para a alegria. Tanto é que você pode olhar para uma criança e ver uma criança na inocência dela, tudo dela tá bom, tudo é prazeroso, tudo é lindo, né? Quando a criança é bem pequenininha, tem uma sobrinha de 1 ano, meu Deus, o sorrisinho dela fica assim na minha mente. Só que o nível de amor que nós recebemos ou não causa vamos dizer assim, uma disfunção em nós, que é o quê? Muitas vezes nós recebemos muito mais emoção de repressão, no sentido de, menino, não faz isso, né? Coisas assim negativas que marcaram, eita! Então, no grito, né? Na irritação, enfim, palavras ditas ali, aquilo foi entrando, né? Marcando o coração e a vida. E aí gerou uma tendência a focar no que é negativo. E aí, nessa tendência de focar no que é negativo, isso é transferido para a vida de quem está ao nosso redor, para os nossos relacionamentos. E aquele que mais convive conosco, que é o cônjuge, é o que mais vai sentir sobre isso. Os filhos.
Então, aqui ele está falando que muitas vezes palavras negativas, fortes, geraram uma vida de caos. E é bom, né? É saudável a gente saber disso, para a gente entender que só essas palavras também, novas palavras, palavras positivas, podem também tirar, né, a gente desse lugar, ou quem estiver vivendo isso no casamento. Eu achei que a Cris que estava aqui era a Cris que eu indiquei, ó. Eu tô vendo agora que a outra Cris é a Cris, é uma Cris de Pernambuco, né? Que bom. Enfim, então assim, às vezes só falar assim, ai, desculpa, ai, sinto muito, às vezes não resolve, porque o que você falou para gerar aquilo, esse sinto muito, foi algo muito mais forte. Muito mais forte. Foi que nem eu ontem, eu tive que alisar muito meu marido para desfazer uma besteira que eu tinha feito. Alisei muito, fiz massagem no pé, fiquei fazendo carinho de todo jeito que podia. Mas com uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado, você pode recuperar o que perdeu por causa do abuso de sua língua. Eu diria que da língua e da mão, mas aqui está falando só da língua. A mulher precisa compreender o efeito que as suas palavras têm sobre o desempenho do homem. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. Eita, gente, isso aqui é muito real. De fato, as palavras de uma mulher têm condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa. Pense nisso. Vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais. É com a mãe que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma voz de mulher que os repreendeu e corrigiu. Bem-vinda, Ju. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maior parte das vezes, uma voz feminina os ensinou na escola. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar o seu desejo de viver. A Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua. A mulher que fala ao homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter mais força e coragem do que a que constantemente o confronta. Suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo. Ela pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para o eirado em vez de aproximar-se dela. Gente, eu não sei para vocês, eu não conheço assim a personalidade de cada uma, mas eu posso falar por mim. Eu sou uma mulher que, no perfil comportamental, a gente define, no perfil DISC, a gente define como dominante. Então, a dominante é aquela assim, ela é autoconfiante, ela tem a visão lá na frente, ela vai e ela faz, ela é realizadora, ela é determinada para fazer acontecer. Então, imagina a força de realização que Deus me deu como bagagem de vida, como personalidade. E aí pegar tudo isso, sabe, de ver uma coisa lá na frente assim, e muitas vezes nós falamos daquilo que os nossos olhos veem, principalmente as coisas negativas. E aí entra a parte da fé, que nós podemos falar daquilo que nossos olhos da carne ainda não veem, mas que os olhos da mente já podem ver. Aí a questão é, qual é o tipo de comunicação, de fala, de palavra que eu tenho colocado, deixado sair da minha boca? É uma fala de incentivo, de motivação, de encorajamento para o meu marido? Ou é uma fala de desrespeito, de desonra, de queixa, de reclamação, de constrangimento? Uma coisa que, graças a Deus, eu mudei muito na minha vida foi que antes eu vi um defeito do meu marido e eu falava na frente de qualquer pessoa. Eu repreendia ele na frente de outros. E hoje é uma coisa que eu não faço, Cris, eu vou colocar só no mudo aqui teu áudio. Coloquei já. E hoje é uma coisa que eu superei, graças a Deus, não acontece mais. Assim, pode até acontecer, mas eu vou lá, corrijo, peço desculpa na frente de todo mundo e dou um jeito, se acontecer. Mas era uma coisa que era impulso meu, era natural. E aí foi algo que eu tive que trabalhar muito, né, em mim, na minha comunicação e segurar, porque isso é trazer desonra para sua casa.
Quem já aconteceu? Já aconteceu com vocês ou é só comigo? Só eu que falo besteira dentro de casa? Não, né? Falava. Vou botar no passado. Falava. Agora a gente não vai fazer mais. Ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto o pregador. Pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar. Toda revolução na história foi realizada por alguém que sabia o que falar. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, estará condenando à morte o seu relacionamento. Gente, isso aqui, eu não sei vocês, olha meu livro todo riscado. É muito forte. Que construção você tem feito da sua casa? Uma construção de areia, que qualquer vento derruba, ou você tem edificado um lar pelas suas palavras? Qual nível de edificação você tem feito na sua casa? Toda revolução, eu vou ler esse pedacinho de novo. Toda revolução na história foi realizada por alguém que sabia o que falar, ou seja, uma pessoa que era intencional na sua fala, que sabe o poder que toda palavra tem de construir ou de destruir. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, estará condenando à morte o seu relacionamento. Eu lembrei agora de um filme, já que está falando, né, de toda pessoa na história, né, sabia o que falar, alguém que revolucionou algo. Assista um filme do Nelson Mandela que é chamado... Eita, Jesus, agora fugiu o nome. É um filme do Apartheid que é sobre um jogo de... Gente, eu vou mandar no grupo. O nome me fugiu agora aqui da cabeça. Mas já me lembro. É um filme maravilhoso, porque na fala do Nelson Mandela, do personagem dele no filme, é tão interessante como ele constrói a confiança do povo nele, né, nos negros novamente. É muito, muito interessante. Vocês precisam assistir esse filme. Eu vou já me lembrar, se eu não lembrar agora, eu mando no grupo. Só para vocês entenderem e trazerem para o lado feminino o que ele fez lá com toda uma nação. Provérbios 25, 24 fala assim: melhor é morar no canto do eirado, ou seja, assim, num lugar, assim, no vão, do nada, num terreno qualquer, do que junto com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta na mesma casa. Melhor é morar sem eira nem beira, debaixo de uma ponte, do que morar na mesma casa do que uma mulher rixosa, do que uma mulher briguenta, do que uma mulher que só se queixa. Então, esse provérbio, ele é muito forte. O homem foge das brigas, mas extrai forças da mulher que o anima e afirma. Olha só. O homem foge das brigas, mas extrai força. A força dele é como uma raiz que finca, que fortalece ele. É o quê? É perto de uma mulher que o anima e o afirma. Uma mulher que elogia, que contempla, que motiva, que fala: parabéns, meu amor, você fez isso. Ele fez uma coisinha, trocou uma tomada, uma lâmpada, mas eita, amor, notei, parabéns. Elogiar as pequenas coisas, sabe? Pequenas. Colocou bem que o ringlate. Obrigada, meu amor. Ele foi consertar. Obrigada, meu amor. Você é demais, não sei o quê. Então, incentivando, porque assim ele se enche, ele chega, fica todo assim, chega o peito, fica, sabe, inchado de felicidade, porque ele se sente mais homem por isso. Isto não é, porém, exclusividade do sexo masculino. Qualquer de nós irá aproximar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que o faríamos na voz estridente das críticas constantes. Os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade. Esse é o segredo dos relacionamentos duradouros. É nesse ambiente que a mudança e o desenvolvimento positivo podem ser mais bem realizados. Mesmo que haja áreas que necessitem desesperadamente de mudança, a hostilidade não promoverá essa mudança. Só resultará em ressentimento e o homem ocultará seu coração no eirado. Você pode manter seu amor longe do eirado e na cama com ternura. A mulher que sabe, você pode manter seu amor longe do eirado e na cama com ternura. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. Ela pode influenciar o marido,
não só fortalecê-lo e dar-lhe coragem, mas também motivá-lo. Os homens reagem aos elogios como Deus reage ao louvor. Davi diz que Deus é exaltado mediante o louvor falado. Salmos 34:3 fala assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse salmo usa o verbo engrandecer, que significa literalmente fazer crescer. Quando louvamos a Deus, ele cresce em nossa vida. Qualquer homem que é elogiado começará a crescer. Os homens sempre tentam impressionar as mulheres que se preocupam com eles. Se uma mulher mostrar-se impressionada com um homem que carrega 2 pacotes de mantimento e ainda consegue abrir a porta, ele agarrará 3 pacotes e lhe dirá: olha só, sem problema, é moleza. Dirá isso, embora seja sem fôlego e delirante. As palavras dela o motivaram ao desempenho. É desse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Observe um garotinho que recebe um elogio. Veja como ele se esforça ainda mais para impressionar. A voz de uma mulher provocou o menino em nós a esforçar-se mais em tudo o que fazemos. Ela nos deu ânimo para lutar contra os gigantes em nossa vida. E aqui eu lembrei de uma passagem na Bíblia que fala de Jacó, que ele chega no poço e ele está procurando ali uma esposa. E é Jacó, meu Deus, é quem casou com Rebeca, ou é de Lia e Raquel, meu Deus. Não, é Jacó mesmo, é Jacó e Raquel, né? Que ele casou com Raquel e com Lia, não foi? Foi Jacó mesmo. Aí Jacó chega no poço e a Bíblia descreve as coisas muito claramente. Ela diz que a parte da pedra é pesada. Só que quando ele viu Raquel, como Raquel era linda e estava vindo e tal, aí ele, para impressionar, pegou e ele sozinho. E a Bíblia diz que vários homens se reuniam para tirar a pedra do poço, mas ele sozinho tirou a pedra do poço quando ele viu a mulher bonita. Por quê? Porque ele queria impressionar, ele queria chamar a atenção. Então, da mesma forma, é só um exemplo a mais para mostrar o quanto que as nossas palavras podem encorajar um homem, né, a aumentar o seu desempenho. E aí, às vezes, muitas mulheres perguntam assim, mas meu marido não faz, ele é isso, não sei o quê. Eu tenho uma conhecida minha que eu escutei, eu era criança e eu ouvi a vida toda ela chamar o marido de moleque. Isso é um moleque, isso é um moleque, só faz isso, é um moleque. Ela chamou tanto ele de moleque, que ele fez realmente, literalmente, uma molecagem com ela. E no aniversário de 15 anos da filha deles, ele simplesmente não veio para a festa porque ele tinha, nesse dia, tinha levado já todas as coisas de casa e tinha fugido com outra mulher. Pense aí, ele se tornou um moleque. Ele fez jus ao que ela estava falando, mas ele fez depois, porque ela construiu essa realidade para a vida dela mesma. Então, foi algo muito forte. E aí trouxe muitas consequências, não só para ela, né, mas para todos, para a família inteira. É a mesma voz feminina que leva os homens a crescer. A mulher que sabe o que dizer pode fazer com que o homem ponha de lado o jornal e passe a noite em seus braços. É o poder da palavra falada que move os homens. O homem avançará ou será destruído. Tudo depende das palavras que lhe forem ditas. A mulher pode dizer coisas ao homem que o magoem profundamente, a ponto de ele sentir-se impotente. As palavras dela podem torná-lo impotente sexual, espiritual ou economicamente. Gente, é muito forte isso aqui. A voz feminina é poderosa. Se esse poder for direcionado para o bem, ele será motivado em todas as áreas. Então, pense aí numa área que você acha que o seu marido não está assim muito bem. E quais são as falas novas que você pode ter a partir de agora na vida dele nessa área? E aí eu digo, exercita a tua fé. Por mais que os teus olhos da carne ainda não vejam, você começa a comunicar. Eu costumo dizer para o meu marido, vai ser empresário, bem-sucedido, né? Um homem assim, assado. Nossa, outro dia eu deitada com ele, aí eu tava meio assim, tal. Aí eu pedi para Deus, né? Senhor, me dá uma visão, uma coisa assim, né? Como é que o Senhor quer que eu veja o meu marido e tal? E eu comecei assim, a dizer qual é a melhor forma que eu posso ver o meu marido.
E aí, de repente, me veio a cena, como era que ele ia estar, como é que ele vai estar um dia. E aí eu vi ele em cima do palco, todo muito bem vestido, uma roupa assim preta com azul marinho, todo chique, todo com uma postura maravilhosa. E eu fiquei encantada por aquele homem que eu vi na imagem. Eu digo, é esse mesmo aqui que está do meu lado, está dormindo agora. E comecei a orar, né, assim, profetizando na vida dele sobre aquela situação, né? Se aquela é a vontade de Deus, eu quero que se cumpra. E eu comecei a falar. Depois eu contei essa visão para ele. E eu não estava dormindo, eu estava acordada. E é muito interessante, porque muitas vezes nós simplesmente repetimos aquilo que hoje os nossos olhos veem, mas esquecemos que nós construímos essa realidade. De alguma forma, nós tivemos parte. E aí nós temos o poder também de mudar, né? Dependendo daquilo que nós começamos a falar e acreditamos sobre. As palavras femininas expressas em voz suave podem influenciar grandemente o homem. Olha, é em voz suave. Não é no grito, não é na manipulação. É numa voz tranquila, serena e suave. Isso aqui eu digo a primeira pessoa que está precisando e sabe, né, quer aprender cada dia mais sobre isso, sou eu mesma, tá? Até mesmo Jesus realizou um milagre antes do que o planejado, porque Maria, sua mãe, se aproximou dele e lhe pediu ajuda. Olha só, o pedido dela foi tão convincente que ele transformou a água em vinho. É muito interessante isso aqui. João 2, 1 a 10 fala assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque ela sabia de tudo, né? Mas mulher, não, né? Não mexe comigo, não, que não é a hora ainda, não posso fazer nada em relação a isso. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, assim, depois, né, de fazer o milagre, ele sabia, ele tinha discernimento que não era a hora, mas porque ela pediu com toda a delicadeza, com todo jeito, ele acabou realizando o milagre antes do tempo, e foi o primeiro milagre dele. Se o seu relacionamento perdeu o sabor suave do vinho e se transformou nas águas amargas da rotina mundana, tente falar gentilmente com seu parceiro. Você se surpreenderia com a noite de núpcias que a mulher que sabe falar com o marido pode ter. Olha só. Resta ainda uma garrafa de vinho fino em seu coração para você. Fale baixinho com ele, fique pronta para dizer que Deus deixou o melhor vinho para o fim. Estude o poder da língua. Compreenda que se esse poder não for refreado, pode pôr em perigo qualquer relacionamento. Tiago 3, 5 a 6 fala assim: assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo, e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Ficamos admirados ao pensar que algo tão pequeno possa destruir relacionamentos, arruinar oportunidades, prejudicar crianças, aleijar mulheres e debilitar homens. Vou dizer-lhes a verdade: mais pessoas são feridas pela língua descontrolada do que por qualquer arma de fogo. Gente, olha o poder que está nas nossas mãos, ou melhor, na nossa língua.
Ela é pequena, rápida e mortal. O pior é que tendemos a usá-la mais efetivamente contra aqueles que são mais vulneráveis para levar em conta o que dizemos, ou seja, quem está ao nosso redor, as pessoas que nós amamos. Seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras, porque não lhe darão a honra da sua atenção. As pessoas que a amam e querem estar com você é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Foi a sua língua que causou o desastre. Pare antes de matar sua amiga, sua carreira, seu filho ou seu companheiro. Todos os que são perspicazes devem refrear a sua língua. Você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam? Só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém, isso não significa que tenha o direito de falar. Antes de abrir a boca, pese o efeito das suas palavras, porque talvez não possa retratá-las. Tenha certeza do que deve ser dito antes de lançar palavras a alguém esta noite. Alguém que talvez queira que a ame amanhã. É lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas, porque todos que poderiam estar ao seu lado foram afastados por uma língua incontrolável. Os filhos vão embora, o marido foge, os empregadores não concedem promoções. Quanto mais as coisas pioram, tanto mais brutal se torna a língua. Quanto mais virulenta a língua, tanto maior o isolamento. É um círculo vicioso. Você se enxerga nessa situação? Caso positivo, peça a Deus que Ele confira graça para usar a sua língua para o bem e não para o mal. Se permitir, o Senhor tomará a sua língua e a guiará para glorificá-lo em vez de destruir você. Essa é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando nesse setor. Guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você e para aquele a quem ama. Livre-se desse punhal citando em oração. Peça a Deus que coloque um freio em sua língua. E aí ele cita aqui um Salmos, que é Salmos 19, 14, que fala assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu vou encerrar por aqui, que já são um pouquinho mais de 20 horas, mas é muito precioso, né, essa leitura. Daria até dar uma corridinha aqui. Vocês topam dar uma corridinha aqui? A gente lê mais 2 páginas? Tem tempo ou não? Sim, vou anotar esse salmo e vou botar no meu espelho para frear a minha língua. Porque é um desafio isso aqui. Deixa eu te dar uma orientação aqui de coach. Existem umas pulseirinhas assim, ó. Você pode fazer com a liga também. E aí eu te falo isso porque é uma coisa que eu já fiz muito, que é o seguinte: até café eu deixei de tomar café com açúcar por causa disso. Isso aqui se chama neuroassociação, que é o quê? Todas as vezes que você falar uma besteira, uma bobeira, uma palavra que você não queria ter falado, você vai, né, mandar o comando para o teu cérebro e dar um puxão, ó, na lateral. Não pode ser embaixo, porque aqui tem veia, né? Pode ser em cima, mas o melhor é na lateral. Você vem na lateral e, ó, falei uma besteira. Viver com o braço roxo. Não, sabe o que vai começar a acontecer? Teu cérebro vai entender o quanto isso é ruim e você não vai mais fazer isso. Aí você pega o que você falou, aí você transforma numa frase positiva, você vai escrever 50 vezes aquilo no positivo. 50. Principalmente aquela fala que tu mais fala, se é uma crítica para o marido, se é para o filho, ou é com você mesma, entendeu? Aí você pega e faz isso. Olha, é batata, duvido se tu ainda repete essa fala. Sua boca está destinada a pronunciar bênçãos e fazer petições ao céu. Olha só, Deus nos criou com a boca para nós louvarmos, bendizermos, agradecermos. Você foi designada para ver respondidas as suas orações. Recebeu uma língua pronta e deve, portanto, acalmar as tempestades e dar vida às coisas mortas que a atacam. O maligno não tem o direito de usar o que Deus lhe deu, mas está tentando fazer uso da sua língua para destruir você.
Peço que assuma o compromisso de mudar suas palavras em algo sadio. Se fizer isso, quando for velha, ficará cercada de pessoas que desejarão ouvi-la falar. Quando você ama, sua boca fica cheia de um elixir, mistura do mel dos pensamentos e do vinho do seu afeto. Quando fala, o som da sua voz deve provocar paixão em seu cônjuge e não ser associada ao sofrimento. Existem mulheres capazes de entrar num quarto e pronunciar uma palavra que faz até os maridos inconscientes acordarem. Lembro-me de um indivíduo que sofreu um terrível acidente e entrou em coma. Os médicos haviam perdido a esperança, mas a esposa não. Continuou falando com ele e orando a seu favor. O homem disse mais tarde que a voz da sua mulher em seus ouvidos o chamou de volta à vida. Não foi só a oração sincera que o fez retornar, mas uma voz conhecida que o tirou dos braços da morte. Quando você fala, pode fazer com que o homem saia de um estado de depressão ou desespero. Você tem o poder, faça uso dele para o bem. Se fizer isso, será uma mulher rica durante toda a sua vida. Será rica em amigos, em sucesso e admiração. Os homens apreciam profundamente a mulher que sabe usar, desse modo, as palavras. Ao encerrar esse assunto, há uma coisa que desejo que saiba. Se quiser manter uma relação positiva, deve haver comunicação entre você e o seu cônjuge. No entanto, existe uma diferença entre discutir e resolver um conflito usando a comunicação e desencadear a fúria do inferno sobre alguém com a sua língua venenosa. Resolvam os conflitos, mas não despedacem um ao outro com palavras. Elas são ditas facilmente, mas são difíceis de apagar. Use as palavras para compartilhar os seus sonhos e necessidades e para perguntar a seu amado o que ele deseja. Olha só o motivo de usar as palavras aqui, ó. Até vou grifar de novo. Use as palavras para compartilhar os seus sonhos, necessidades e para perguntar ao seu amado o que ele deseja. Vemos as coisas de perspectivas diferentes. Se lhe der apenas o que você quer, isso causará grande frustração. Em primeiro lugar, porque as suas intenções foram realmente sinceras, mas os seus esforços não obtiveram a resposta apropriada. Segundo, ele fica frustrado porque dar só é eficaz quando nos humilhamos o suficiente para que as necessidades ou os desejos da outra pessoa tenham precedência sobre os nossos preconceitos e preferências. Vocês podem ter de ir para a cama para conversar enquanto as crianças estão dormindo. É isso mesmo, só conversar. Conversem até que a luz da manhã espie pela janela. Você está lutando para salvar a sua vida. Sem comunicação, o relacionamento certamente morrerá e com ele a promessa de amor e consolo para todos os dias da sua existência na Terra. Então, o que a mulher deve fazer? Você pergunta. Então, o que a mulher deve fazer? Você pergunta. Sugiro que enquanto estiverem na cama ou forem juntos de carro para o trabalho, desenvolvam a arte da comunicação. Algumas vezes falarão em palavras, outras vezes as palavras não serão necessárias. Há ocasiões em que você diz tudo sem abrir a boca. Suas mãos e seus olhos podem quase sempre enviar mensagens mais audíveis se forem usados da forma certa. Não importa como fale, apenas certifique-se de falar. A comunicação os ajudará a compreender as necessidades mútuas. Negociem as suas necessidades para que todos saiam ganhando. Negocie, aprenda, mulher, a negociar. A tarefa de vocês é introduzir alegria na vida um do outro. Não há nada de errado se eu perguntar ao outro: como posso melhorar a sua vida? Só o fato de fazer a pergunta já é importante. Porque só alguém humilde, né, minha gente, faz uma pergunta dessa: como é que eu posso melhorar a sua vida? Só alguém com disposição verdadeira de servir. Senão vai achar, não, eu que sou merecedora do serviço dele, ele que tem que fazer por mim, e aí o ego infla e nada feito. Só o fato de fazer a pergunta já é importante. A consideração implícita nela faz com que a pessoa se sinta amada e valorizada. Receito-lhes, último parágrafo, receito-lhes a boa dose de comunicação. Algumas horas de toque, seguidas de uma aplicação generosa de contato visual.
E aí eu fico aqui impressionada quando fala de contato visual, porque eu já participei de alguns encontros de casais. Quantos casais não se olham nos olhos? É tanta mágoa, é tanta névoa entre eles que não conseguem se olhar. Porque não tem pedido de perdão, não tem humildade, não tem um coração convertido a viver o melhor para o casamento e para a família. Então, assim, isso aqui é extremamente importante. Todas as noites, antes de dormir, sussurrem algo no ouvido um do outro, algo que os leve a se aconchegar. O bom relacionamento é como um cobertor quente numa noite fria. Abracem-se e isolem-se dos acontecimentos do dia. Estendam a mão durante a noite para alcançar o ponto aquecido no coração do outro. E então, bem suavemente, sussurrem a sua conversa de travesseiro. Uau! Uau! E agora, finalizando, eu pergunto para vocês. A Cris já compartilhou uma coisa que ela vai mudar, né? Marleide, se você também tiver e quiser compartilhar aí no chat. Ó, até agora, não sei se dá para ver, tá? Não sei se dá para ver. Tá vendo aqui que tá vermelho? Dá para ver? Até agora tá vermelho aqui. Uma marca. Eu e você podemos e merecemos aprender a construir o marido que nós desejamos. Nós podemos e merecemos. E olha, eu falo para vocês com toda sinceridade, eu tenho 3 anos e alguns meses de casada, mas o meu marido é um outro homem, porque eu decidi mudar. E quando eu entrei na jornada de autoconhecimento, foi justamente porque ele chegou para mim e falou para mim, me comparou com uma pessoa que era uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher reclamona. Quando eu ouvi aquilo dele, ele não costumava falar palavras, nunca tinha, não lembrava de nenhum dia que ele tivesse falado uma coisa negativa comigo. A gente era noivo. E aí, depois de 8 anos de relacionamento, ele falou isso. E aí, quando ele falou, eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu tô nesse nível, no nível de que até ele tá vendo isso em mim, então, assim, eu preciso mudar. E eu não sabia como mudar. E eu disse, eu preciso de ajuda. Onde é que eu vou buscar ajuda? E aí eu estava conhecendo o coach integral sistêmico e eu aí decidi entrar na formação. Naquele dia eu decidi fazer a formação em coach. Por quê? Porque eu entendi que sozinha eu não ia conseguir. E eu decidi mudar. E todas as vezes que eu começo assim uma zona de reclamação, outro dia mesmo aconteceu e aí eu orando com o Senhor e eu disse, Senhor, eu quero lembrar que eu estou servindo ao meu marido como ao Senhor. E se eu falar qualquer coisa com ele, desrespeitar ele, eu estou desrespeitando o próprio Senhor. Então, nessa visão de que tudo que eu fizer aqui na terra eu faço como se fosse ao Senhor, essa visão tem norteado a minha vida, a tal ponto de eu mudar os meus comportamentos. Mas, ó, quem decidiu? Tem coisas que eu gostaria que ele mudasse? Tem. Mas é nisso que eu vou focar? Não. Eu vou focar em exaltar aquilo que ele já tem avançado, aquilo que ele tem feito de bom. Porque assim ele começa a focar em coisas positivas e ele entende, ela tá vendo, aí o que ele vai fazer? Vai aumentar o desempenho. O que a maioria das mulheres fazem? Foca no negativo e aí o que acontece? Aí ele vai murchando, minguando. Minguando. Quando você vê, o homem não tem expressão. Por quê? Porque tem uma monstra controladora do lado dele. E eu já fui essa mulher. Estou falando isso com propriedade de causa, porque eu já fui. Mas hoje, né, eu já tenho como é que eu posso dizer, me lapidado, me permitido ser lapidado, mas pelas mãos do próprio Senhor. Tá? Então, por hoje é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Foi muito bom estar com vocês. Eu ainda aguardo as decisões, viu, Cris e Marleide? E quem mais acompanhar aí na gravação no YouTube, coloca aí nos comentários quais as decisões eu coloco no grupo, tá bom? O que você se compromete? Porque nós mudamos realmente quando a gente se compromete com os outros sobre o que nós queremos mudar.
Porque muitas vezes fica só por nós, ninguém vai saber, ninguém vai me cobrar. Agora, quando você se compromete em público, aí o compromisso é maior, porque você diz assim, eita, eu falei para fulano, então agora eu vou ter que fazer isso. Agora eu vou ter que mudar, entendeu? Cris está pensativa. Depois você coloca aí o que é que a ficha que caiu. Você quer falar? Pode falar. É como eu te falei no início, vários tapas na minha cara. Eu já estava querendo te perguntar. Eu falei, sim, tem que aprender como falar, mas como é que faz para aprender como falar? Aí na página seguinte estava dizendo, peça a Deus. Peça a Deus. Tem hora que não dá tempo. Quando eu vejo, já falei, ai, Jesus, já falei. Você tem o hábito de pedir desculpa pelo que você fala? Olhar no olho Às vezes. da pessoa e pedir. Às vezes. Com quem você frequentemente fala palavras de impulso? Ah, quem sofre é o marido sofre. Marido. Pois é. E aí, então, né, quando for de noite, vocês deitarem, reconcilia todo dia. Reconcilia um dia, né, e alisa ele. Por exemplo, meu marido tem uma comunicação que a linguagem de amor dele é toque. Então, por isso que ontem, depois, né, desse momento que eu contei para você, ele já mexeu assim o pé, querendo a massagem no pé, porque a linguagem dele é toque. Então, é muito importante que tu saiba como ele se sente amado, porque você vai feri-lo ainda mais se a linguagem do amor dele for palavras de afirmação. Ou seja, a forma que ele se sentiria amado seria, né, você falando palavras positivas, elogiando, validando ele, só que aí, ao invés disso, você faz o contrário. Aí, se for, tu tá matando o homem que tá do teu lado. Eu não sei o que acontece, que às vezes até um elogio sai enviesado, assim, sai num tom errado e causa efeito contrário. Você mesmo falou, o tom. Então, assim, é treinar o tom. E quando eu falo treinar o tom, é treinar mesmo. É treinar de assim, se você costuma ter uma voz muito forte, de comando, né, de autoridade, que às vezes você pode ser uma pessoa dominante, como eu citei que eu também sou, né, e às vezes quer estar no controle, quer estar no comando das coisas. Então, o que você pode fazer? Treinar essa voz mais suave, de uma mulher mais serena, mais pacata, de falar de forma mais tranquila. Te dar uma dica, respira. Outra coisa, o quanto você tem ocupado os seus pensamentos com as palavras de vida, ou você tem vivido só a turbulência do dia a dia e deixado as coisas passarem? Quais são as palavras de vida? Palavra de Deus, a Bíblia. O quanto você tem se alimentado dessa palavra, essa palavra que restaura, que transforma. E ainda mais, eu diria, quando você for ler, não leia como qualquer palavra. Leia como a palavra de Deus. Deus está falando com você. Deus quer ali falar com você. Então, pede discernimento para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou ler essa palavra aqui. Me dá o discernimento. Fala comigo aqui, porque aqui é a palavra de Deus. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, gente, por hoje é só. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tá bom? Tchau, tchau.